Boa noite, candidato. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa noite. Boa noite, Tralli. Boa noite, Renata. O tempo da entrevista começa a valer a partir de agora. Candidato, 3 inquéritos da Polícia Federal investigam o seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva. A suspeita é de corrupção e tráfico de influência em órgãos federais. A PF apura se ele usou o fato de ser o seu filho para conduzir negócios de interesse privado dentro do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde e também na Dataprev. Os policiais federais afirmam também que ele mantinha uma sociedade oculta com outros 2 empresários, Fernando Bittar e a lobista Roberta Luxinger. O senhor tem dito que é seu filho que tem que provar que é inocente e que, se ele for culpado, não vai haver privilégios. Mas cabe ao senhor responder pelo governo. Pergunto então ao senhor, que avaliação o senhor faz dessas acusações de corrupção e tráfico de influência na sua gestão? Veja, primeiro, Tralli, não tem nenhuma acusação. São ilações tiradas de telefonemas. Eu conheço isso muito bem, porque já vivi isso. O que eu tenho dito? Eu não sou do Ministério Público, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu sou presidente da República e pai do Fábio. Se o Fábio cometeu qualquer ilícito, ele terá que pagar como qualquer cidadão brasileiro que cometer ilícito. Eu não vou afastar delegado da Polícia Federal, eu não vou fazer qualquer movimento para que meu filho seja cobertado se ele tiver erro, como outros já fizeram. Ele sabe o que eu passei, sabe o que a minha filha Maria passou, ele sabe que a Marisa morreu por conta da falsa acusação que foi feita na Lava Jato. Portanto, ele tem obrigação de não ter feito erro. Eu estou muito tranquilo com o presidente da República. Tudo o que for preciso fazer no âmbito da polícia e da justiça para apurar será dado toda e qualquer garantia. Esse é o comportamento do presidente da República. Não é do pai do Fábio, é do presidente da República, que tem que olhar para 215 milhões de brasileiros em igualdade de condições. Mas, candidato, e as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular dessa lobista Roberta Luxinger? Mensagens? Numa das conversas, candidato, ela afirma que seu filho entra em campo quando precisa e que os 2 eram uma coisa só. E ela diz, abre aspas, eu sou o Fábio. Numa outra mensagem, ela afirma, eu trabalho a política via palácio. Eu sou boa de costura política. Os brasileiros não merecem algum tipo de explicação mais robusta diante de tudo isso que a Polícia Federal levantou até agora? Tralli, você é jornalista e você conhece isso melhor do que ninguém. Eu fui vítima disso na Lava Jato, da maior mentira montada neste país para evitar que eu fosse presidente da República. Eu poderia ter feito qualquer coisa para não prestar depoimento. Eu fiz questão de prestar mais de 20 depoimentos. Fiquei 580 dias na cadeia, porque somente eu sabia a verdade. E eu queria provar que a imprensa estava divulgando coisas mentirosas, que o Moro tinha mentido para a imprensa, que o Deléo tinha mentido para a imprensa. Com meu filho vai acontecer a mesma coisa. Só ele sabe a verdade. Se ele fez erro, ele pagará. Não existe outro jeito. Ele não será protegido por ser meu filho, por ser meu irmão, nada. Sabe? Portanto, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que provar a inocência dele. E eu tenho certeza que ele vai ser inocente. Vamos esperar o tempo. Não haverá, da parte da presidência da República, 1 milímetro de movimento para proteger o meu filho. A acusação está feita, a Polícia Federal está investigando, a Polícia Federal está vazando as coisas para a imprensa e eu espero que aconteça o julgamento. Se tiver que vir prestar depoimento, ele vai prestar depoimento, vai participar dos inquéritos. Se ele for culpado, pagará o preço. Se não for, ele será inocentado. Candidato, num desses inquéritos, a Polícia Federal traz indícios de que seu filho teria atuado junto ao Palácio do Planalto para agendar uma reunião entre essa lobista e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, conhecido como Berger. E aí, numa dessas mensagens, a lobista avisa seu filho que chegou a Brasília. E ele responde, que ótimo, vai com tudo. É uma relação adequada, candidato? Você acha que se eu pegasse o seu celular e fosse investigar tudo o que você falou, só tinha coisa certa, coisa correta? O que uma pilantra pode fazer no telefone? O que um cara qualquer pode fazer no telefone? Eu estou dizendo para você que o fato de ter pego conversa no telefone não justifica absolutamente nada. Até agora não existe uma prova de um centavo público. Até agora não existe uma prova de uma conversa do meu filho com qualquer ministro. E eu tenho certeza que não fez. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer, meu filho vai ser investigado como qualquer cidadão brasileiro. Agora, candidato, o senhor Eu estou só na expectativa de que terminar esse inquérito.
Porque o que acontece? Ele está sendo acusado de uma acusação de um crime que nós descobrimos na Previdência Social, criado em 2019, a quadrilha da exploração, sabe, da Previdência Social. Nós vamos tocar nesse assunto muito em breve. Eu vou antecipar para você. Nós pagamos 5 bilhões de reais a 3 bilhões e meio de reais a 5 milhões de pessoas que foram assaltadas e já arrecadamos quase que 6 bilhões das coisas que nós tomamos das quadrilhas que estavam montadas. Portanto, meu caro, é o seguinte, se tem um brasileiro que quer que as coisas sejam investigadas, sou eu. Agora, o senhor se referiu há pouco sobre essa lobista, e eu gostaria justamente de saber, porque foi outra mensagem obtida pela Polícia Federal, que diz que essa lobista, Roberta Luxinger, afirma que o senhor teria oferecido um cargo a ela e que o senhor teria dito para ela, escolhe onde você quer ficar. Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu e se o senhor já recebeu essa empresária no Palácio. Só faltou ela dizer o seguinte, que eu ofereci para ela o Ministério da Defesa, o Comando da Marinha, da Aeronáutica Marítima. É de uma imbecilidade. Isso aconteceu? Eu não conheço essa moça, nunca vi essa moça na minha vida. Nunca conversei com essa moça. Ela nunca esteve próximo de mim. É o seguinte, malandro, sabe, é igual em qualquer lugar do mundo. Conversas por telefone, eu estou acompanhando. O caso mais grave do que esse é o do Banco Master, que está silenciado. Nós vamos também tratar desse assunto, mas antes eu gostaria de saber a sua avaliação. Tomar cuidado, porque eu não sou nem procurador, nem juiz, nem policial. A investigação da Polícia Federal envolve também um outro nome muito próximo ao senhor, que é o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. A Polícia Federal diz que foi ele quem ajudou a agendar essa reunião dessa lobista no Ministério da Saúde e chegou até a receber a minuta de um contrato que favoreceria a empresa ligada ao careca do INSS, que é considerado o pivô do escândalo do INSS. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: o senhor não considera que esse tipo de relação leva suspeitas para dentro do Palácio? Leva, lógico que leva. Leva suspeita e leva desconfiança para mim. Porque o Marcola era meu chefe de gabinete. Agora, qual é o papel de um chefe de gabinete? As pessoas sabem que ele é lobista, agora que a imprensa está falando que ele é lobista e que ela foi desvendada. Mas do lado concreto é que o papel dele, qualquer pessoa que chegar na presidência da República, conseguiu audiência com ele para pedir uma audiência com ninguém, o papel dele é encaminhar para o Ministério. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte: essa mulher conseguiu liberar o dinheiro que ela disse que estava atrás. Mas não foi só isso. Ela conseguiu liberar. Não foi só a ela conseguiu liberar o dinheiro. Tem prova de que é dinheiro público, porque aí é que está o crime. Aí é que está o crime. Por isso é que eu não sou precipitado, Renata. Eu fui acusado de ter um apartamento que eu não tinha. Eu fui acusado de ter uma chácara que eu não tinha. E só foi provada a inocência quando o processo foi anulado. Portanto, como eu não sou juiz, eu vou muito devagar com isso. Eu não gosto de fazer pirotecnia com acusações sem que você termine o inquérito. Então, para saber... Todos eles que foram citados, todos eles que participaram, o caminho é um só. É o caminho da apuração, da investigação, ou da inocência ou da condenação se tiver cometido o crime. Sobre a apuração, a Polícia Federal apurou mais. Ela disse também que essa lobista não só teria, por intermédio do seu ex-chefe de gabinete, conseguido a tal reunião, mas ela também pagou despesas pessoais do seu então chefe de gabinete. Boletos, parcelas de financiamento de um carro, faturas de cartão de crédito. Ele ganhou ainda joias, pediu a ela um quadro no valor de 100 mil euros. O Marcola disse que, de fato, foi um empréstimo de 249 mil reais, que ele devolveu esse dinheiro. Mas eu pergunto ao senhor, é adequado o chefe de gabinete da Presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É totalmente errado. E o Marcola sabe do erro que ele cometeu, porque não é esse o papel do chefe de gabinete. Ele sabe disso. Ele sabe da importância de ter chefe do gabinete. Agora, ele diz que tomou 249 mil reais de emprestado, é o que está na imprensa. Só ele sabe a verdade, se ele tomou ou não. Quando tiver a cariação entre os dois, é que vai saber se foi empréstimo ou não. Eu, por enquanto, acredito na versão dele de que foi empréstimo. Acredito na versão dele. Por que ele não pediu empréstimo a um banco? Por que ele não falou comigo? Eu disse para ele, cara, eu sou quase que nem seu pai. Por que você não falou comigo? Por que você não falou comigo do problema que você estava tendo? Agora é o seguinte, ele cometeu o erro, ele pagará pelo erro que ele cometeu. É isso que vai acontecer. Era uma pessoa da minha total confiança, trabalha comigo há 7 anos, todo o tempo que eu fiquei preso em Brasília, no Paraná, ele ficou o tempo inteiro lá. Agora eu cometeu o erro, pago o preço do erro cometido. Candidato. É isso.
E eu espero que a polícia cumpra a sua função, eu espero que o Ministério Público cumpra a sua função e o juiz faça o julgamento que for necessário fazer de acordo com os autos do processo. O que eu não me deixo impactar é por ilações. Eu conheço muito, e já fui vítima muito disso. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Muito deprimido e muito chateado. Porque o meu filho sabe que não poderia cometer nenhum erro. Se cometeu, vai pagar. O Marcola sabe que não poderia cometer nenhum erro. Se cometeu, vai pagar. É assim que funciona. Candidato, o senhor há pouco citou o escândalo do INSS. Então nós vamos entrar agora nesse assunto aqui com o senhor. Nesse escândalo, para a gente refrescar a memória, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros foram vítimas desses descontos ilegais. As fraudes aconteceram entre 2019 e 2024, podem ter passado de 6 bilhões de reais. E as investigações revelaram que mais de 60% desses descontos sob suspeita aconteceram no seu governo. O presidente do INSS no seu governo, ele está preso preventivamente. O Alessandro Stefanuto, ele é investigado por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Que explicação que o senhor dá hoje a esses aposentados e pensionistas? Nós já demos a explicação. Primeiro que nós já devolvemos 3 milhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais. Não tem um aposentado que foi roubado e que não foi devolvido dinheiro. E esse dinheiro vai ser ressarcido pelos bens que nós aprendemos da quadrilha. Uma quadrilha que foi montada em 2019, inclusive com a participação do ministro da Previdência daquela época, e nós passamos 2 anos investigando, tanto a CGU quanto a Polícia Federal. Investigando, porque se a gente faz a denúncia antes da gente ter o processo como um todo, a gente trabalharia facilitando os bandidos. Agora, e nós fizemos questão de colocar na cadeia as pessoas. Fizemos questão de pegar, fizemos questão de pagar e vamos fazer questão de ressarcir os cofres públicos com os bens que nós aprendemos deles. Agora, fato é que no segundo ano do seu mandato, a quantidade de descontos suspeitos de ilegalidade mais do que triplicou em relação a 2022. E o seu então ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado de que havia indícios de irregularidade. Ele soube disso em 2023, ou seja, 2 anos antes da operação da Polícia Federal revelar o escândalo. O Lupe teve tempo para agir, mas ele só suspendeu os contratos 1 ano depois de saber, de tomar conhecimento dos fatos. Que explicações ele deu para o senhor? Renata, nem os contratos foram suspensos pelo Lupe. Nós fomos a fundo para investigar, porque a gente não queria que a quadrilha se desmontasse. Mas demorou. Sabe? Demorou porque a investigação demora. Que explicação? O senhor ficou satisfeito com a explicação? A explicação é que a Polícia Federal trabalhou com muita seriedade. A CGU trabalhou com muita seriedade para investigar. Levou 2 anos. O dado concreto é que a quadrilha foi montada em 2019, foi presa por nós, descoberta por nós, os previdenciários receberam o seu dinheiro de volta e nós vamos receber o que a Previdência pagou para a quadrilha. É simples. O senhor pediu explicações ao Lupe? Não pedimos explicação, ele saiu do governo, Ninguém nunca reconhece que tinha corrupção. Precisou a CGU e a Polícia Federal investigar. E é assim que funciona, Renato, não tem outro jeito de funcionar. Tem coisas que passam 80 anos para se apurar, não se apura. No nosso caso, a Polícia Federal, a CGU, a AGU trabalham para que a gente coloque de pé toda e qualquer denúncia que aparecer. O senhor disse que pediu explicações a Lupe, que ele saiu do governo, mas recentemente o senhor subiu num palanque com Carlos Lupe, fez elogios a ele, recebeu apoio dele. Então pergunto ao senhor, o senhor não vê problema em pedir voto ao lado de alguém que demorou para agir, para barrar os desvios e foi o responsável pela indicação do presidente do INSS que está preso? Deixa eu lhe falar uma coisa, ele não está condenado, ele é um cidadão livre. Você acha que você pode deixar de conversar com uma pessoa que é sua amiga, que cometeu um erro? Se a pessoa está em liberdade e não está condenado? Não é conversa, você acha que é assim? Fazer elogios... Não, elogio não. Deixa eu lhe contar uma coisa. A relação política não tem nada a ver com a relação administrativa. Se ele tivesse cometido erro e a Polícia Federal já tivesse acusado, ele já tivesse sido condenado, era uma coisa. Ele não está. Então vamos aguardar, Renata. Vamos aguardar a investigação. Eu sei o que é isso, Renata, porque eu já passei por isso. Você sabe, como jornalista, que eu fui vítima da maior mentira montada nesse país. Que tinha como objetivo não me deixar ser candidato em 2018, tinha como objetivo desmontar a indústria de engenharia desse país e criar uma imagem negativa da Petrobras. Eu coloquei a minha cara e falei, eu poderia ter saído do Brasil. Eu decidi, eu vou para a cadeia porque eu quero provar que o Moro é mentiroso, quero provar que o Dallagnol é mentiroso e quero provar que a imprensa um dia vai pedir desculpa. Porque a imprensa brasileira comprou
comprou uma mentira, vendeu a mentira e nunca reconheceu que comprou a mentira. Candidato, o jornalismo da Globo cumpriu a sua obrigação de noticiar os fatos durante essa cobertura. É difícil pedir desculpa. A imprensa brasileira sabe que ela produziu um monstro mentiroso chamado Moro, chamado Delayol. Eu não esqueço do PowerPoint mentiroso contra mim. Eu não esqueço. Agora, eu me dispus... Candidato, em relação a essa... Me dispus a ir para a cadeia. O senhor falou do PowerPoint, eu só quero dizer ao senhor, por favor, em relação a essa questão do PowerPoint, nossos princípios editoriais, nós fizemos a devida retratação sobre esse assunto, então eu peço que a gente siga com a entrevista, ainda sobre esse assunto tão importante para o Brasil, que se chama Previdência Social, além de todos esses descontos indevidos, essa fraude bilionária, né, que começou em 2019, 23, 24, foi descoberta só depois. Tem um problema sério hoje ainda no Brasil que afeta aposentados e pensionistas, que é a fila do INSS. Quando o senhor assumiu esse terceiro mandato, o senhor prometeu zerar essa fila, não zerou a fila. Hoje ela está na casa de 1.300.000 pessoas. Então, eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor vai fazer, se reeleito, para oferecer mais qualidade nesse serviço essencial para os brasileiros? Se você prometer que vai a Brasília, eu a semana que vem vou anunciar que a fila zerou. A espera de 45 dias vai estar apenas em 251.000 pessoas, que é o normal. Você não pode deixar de dizer, Trali, que no meu governo, os aposentados recebiam aposentadoria, recebiam uma carta em casa dizendo: você tem tempo de aposentadoria, pode me receber. Uma mulher que dava à luz, ela recebia o pré-natal quase junto com a criança. Uma pessoa que estava doente, era imediatamente. As pessoas recebiam em carta os benefícios. Eles desmontaram o Brasil, desmontaram a Previdência. Nós chegamos a 3 milhões de pessoas na fila. E nós vamos entregar agora a fila terminada na Previdência Social. Você está convidado antecipadamente para ir a Brasília assistir o ato em que a gente vai comemorar com os aposentados. A semana que vem. Candidato, caso Master, um aliado histórico seu aparece nas investigações. Jacques Wagner, que até junho era líder do governo no Senado. A Polícia Federal apura se ele recebeu um apartamento com propina em troca de promover interesses do banqueiro Daniel Vorcaro na Bahia e no Senado. Apesar dessa investigação, o senhor continuou demonstrando apoio e pediu inclusive votos para o Jacques Wagner. Por isso eu lhe pergunto, antes de pedir votos para ele, não é preciso aguardar as investigações desse caso, esclarecer de fato o envolvimento dele nesse caso? O Banco Master causou um prejuízo a esse país de 60 bilhões de reais. 60 bilhões, não foi 60 dólares, foi 60 bilhões de reais. Sim. E tem muita gente nesse país envolvido. Até agora não está provado que o Wagner tem relação com o Banco Master. O Wagner tem relação com o Augusto, que na época não era nem do Banco Master. O que eu não posso admitir para mim e aceitar é que eu possa fazer política vivendo de ilações todo santo dia. Você tem um processo, tem uma apuração, tem uma investigação, as pessoas são inocentes até prova em contrário. As pessoas são inocentes até prova em contrário. Se um dia, Renata, você for acusada, você torta para você ter amigo que acham que você é inocente até provar sua culpa. Mas pedir voto para ele antes das ele é senador da República. Ele é senador da República, é candidato à reeleição. É um homem que tem relação comigo há 45 anos, desde o tempo de sindicalista. Eu não posso colocar em dúvida o comportamento e a relação do Wagner comigo por conta de uma eleição. Não posso. Eu posso dizer, eu tenho consciência que o Wagner é honesto. Tenho consciência. Se ele cometer um desvio, vai acontecer com ele o que vai acontecer com qualquer pessoa. Vai pagar o preço do erro que cometeu. Eu não sou uma pessoa que mudo de calçada quando encontro um amigo que está sendo acusado de alguma coisa, não. Até prova em contrário, todos são inocentes. Candidato, vamos falar de contas públicas e ajuste fiscal. Eu acho que é da hora de falar, porque vamos lá. Eu estava parecendo que eu estava no Ministério Público. Candidato, a dívida pública no seu governo ultrapassou os 10 trilhões de reais. E além do tamanho da dívida, o problema é a direção que ela está tomando. A gente chama de trajetória da dívida. No seu governo, a dívida disparou 10 pontos percentuais, atingiu 82% do PIB. E essa trajetória, ela pressiona os juros que encarece o crédito, que dificulta o investimento e que pesa no bolso das famílias. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você poderia dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil
que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fez superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública? Porque nós chegamos a 80%, sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. Você sabe quando é que o PIB voltou a crescer acima de 2%, Renata? Quando eu voltei à presidência da República. Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5% em 2010? Você se esquece que eu deixei esse país crescendo 7,5%? E quando eu voltei, ele estava crescendo 1%. Ele só cresceu 3%, sabe, em 2023, 2024, 2025. Então, deixa eu te falar uma coisa. Na medida que você começa a crescer a economia, o PIB começa a cair, a dívida começa a cair com relação à dívida. 80% de dívida, sabe, um país, sabe, não é muito se você olhar para os Estados Unidos, essa não olhar para o Japão, olha para a Itália. Essa trajetória. Você sabe qual é a dívida dos Estados Unidos? 120% do PIB, é 40 trilhões de dólares. Olha, o que é importante é o seguinte, uma dívida, sabe, uma parte dela é por conta da taxa de juros. Que vocês defenderam a vida inteira um Banco Central independente. Candidato, o seu ministro... Você está lembrado do Fernando Henrique Cardoso? Trocou 3 presidentes do Banco Central. Eu entrei e fiquei 2 anos com o presidente do Bolsonaro. Porque se você não fizer a pergunta completa, eu vou dizer para você, a mim não preocupa a dívida pública. Eu vou dizer por quê. Eu herdei esse governo em janeiro de 2023 com déficit fiscal de 2,8%. Você sabe quanto que vai ser o orçamento esse ano? Superávit primário de 0,1%. Portanto, se tem alguém nesse país que tem responsabilidade fiscal, sou eu. E nem a trajetória da dívida o preocupa. Eu quero a trajetória de baixar a taxa de juros. Porque tem uma coisa que nós temos que entender, Renata. Nós pegamos esse país numa situação, nós não tínhamos orçamento para governar. Você está lembrado da PEC da transição? A PEC da transição foi, inclusive, para pagar rombo deixado pelo outro governo. Deixou um rombo de 94 bilhões, sabe, de dívida com as pessoas que nós tivemos que pagar. Eu quero aproveitar esse assunto. Então, deixa eu te falar uma coisa, Renata. Eu, sinceramente, Renata, eu tenho uma coisa que eu digo sempre. Responsabilidade, eu aprendi com a dona Lindu. Ela juntava os filhos, pegava o dinheiro e falava, vocês não podem comprar e gastar o que vocês não têm. Eu vou dizer uma coisa para você lembrar. Em dezembro de 2008, por ocasião da crise do subprime nos Estados Unidos, o comércio entrou numa crise. Eu fui para a televisão, fiz um discurso de 8 minutos, convocando a sociedade brasileira a consumir. Porque era verdade que estava tendo desemprego, mas se ele não consumir, ia ter mais desemprego ainda. Consuma com responsabilidade. Se você consumir com responsabilidade, você vai poder pagar a sua dívida e o país vai voltar a crescer. Foi o ano em que a classe C e D consumiram mais do que a classe A e B. Então, se tem uma coisa que valoriza a minha vida, chama-se responsabilidade fiscal. E eu tenho uma equipe econômica que era do Haddad, que era do Guido, que agora é do Dario, com muita responsabilidade fiscal. Eu sei o que eu quero. Candidato, aproveitando então que o senhor acaba... candidato outra vez. Aproveitando então agora que o senhor acaba de tocar no nome do seu ministro da Fazenda, do Dario Durigan, eu queria entrar muito nesse assunto agora com o senhor, que é o seguinte, o próprio ministro da Fazenda do senhor tem manifestado preocupação com a rolagem da dívida pública. Ele disse que o próximo governo vai ter que fazer ajustes fiscais, vai ter que reduzir gastos obrigatórios. Então eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios? Porque é muito importante esclarecer isso para a sociedade e para a população. E se o senhor pretende reduzir gastos obrigatórios, quais exatamente? Que compromisso que o senhor estabelece, se reeleito? O meu estabelecimento é o seguinte, é fazer esse país crescer. A minha proposta de ser candidato a presidente da República outra vez é porque eu já fiz o básico que tinha que fazer. Você está lembrado que eu comecei em 2003 dizendo que ao terminar o meu mandato, cada brasileiro estiver almoçando, tomando café e jantando, eu terei realizado a obra da minha vida. Eu fiz mais do que isso. Depois eu fiz o PAC no segundo mandato. Depois eu fiz o PAC 3, agora nesse mandato, com 1 trilhão e 900 bilhões de investimento, dos quais até 2026, agora em dezembro, são 1 trilhão e 340 bilhões, dos quais 97% já quitados. Tá? Então o que eu quero para o próximo mandato? Eu quero fazer uma revolução tecnológica nesse país. Eu quero voltar a fazer com que esse país seja disputar com o mundo rico.
Esse país vai ter que ser dono dos minérios críticos das terras raras. Esse país vai ter que aportar numa inteligência artificial com linguagem portuguesa. Esse país vai ter que tentar fazer uma reforma para que a gente tenha a nossa defesa tomando conta de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que está totalmente abandonado. E nós estamos vendo que nós temos, depois da China, possivelmente a gente seja o país que tenha mais minérios críticos e terras raras. E você percebe que está sendo vendido enquanto a gente não faz a regulação. Eu tive com a Columbre essa semana pedindo para ele, vamos aprovar a regulação para que a gente não permita que as nossas riquezas sejam vendidas, porque isso, se a gente souber extrair, sabe, transformar e produzir os materiais que a gente pode, fazer bateria, fazer chip, fazer celular, aqui dentro do Brasil, a gente vai estar criando um passaporte para dar oportunidade para a juventude brasileira, sabe, ter orgulho de que no seu país ela vai ter condições de estudar, de trabalhar e de ganhar a sua vida. É esse o futuro que eu quero para o país. E é por isso que eu estou pleitando o 4º mandato. Porque eu já acabei com a fome 2 vezes. 2. Você sabe que quando eu votei agora, esse país estava destruído. Destruído. O déficit era 2,8%. O último foi 0,8%. E agora, nesse orçamento, vai ser positivo. Nós vamos fazer superávit esse ano. Candidato, porque depois... sabe o que acontece, Trali? Eu aprendi muito cedo. Posso avançar se eu gastar nos assuntos, mais por favor? do que eu ganho, eu não vou conseguir realizar nada. Eu vou me perder. Então, na próxima pergunta, eu vou lhe contar a minha conversa com o FMI. Esse país daqui, porque se a gente não contar, a meninada que está ouvindo a gente não entende. Esse país daqui devia 30 bilhões de dólares. Esse país daqui, o Malan não conseguia uma audiência com o FMI. Esse país daqui não podia pagar suas importações. Quando eu assumi a presidência, todos os economistas diziam que o país estava quebrado. Pois bem, o país não quebrou. Eu paguei 30 bilhões do FMI. Fiz a primeira reserva de dólar desse país de 270 bilhões de reais, que é o que segura a estabilidade econômica desse país até hoje. Ainda falando sobre economia, sobre essa questão de dívida pública, quero muito ouvir o senhor sobre a crise nas estatais. As estatais brasileiras federais estão acumulando um prejuízo de 20 bilhões de reais no seu governo. E o caso mais emblemático, mais grave, é o dos Correios. Já são 4 anos seguidos de prejuízo, é um rombo histórico, são 15 bilhões de reais, candidato. A própria direção da estatal diz que parte da crise se deve à baixa qualidade na operação da empresa. Não ter eficiência num setor cada vez mais competitivo significa risco de prejuízo. O senhor considera vender os Correios? Eu tenho de falar uma coisa, tá? Você já era nascido em 1985. Desde 85 o Correio Brasileiro vive crise e alguém quer privatizar o Correio. O Correio é uma empresa muito importante para o Brasil, porque ela está em todos os municípios brasileiros. Obviamente que o Correio, a vítima da crise do Correio é que ele não se adaptou aos novos tempos. Não se adaptou. Surgiu muita empresa de fazer entrega e o Correio ficou na mesmice. Não só a gente está com uma nova administração no Correio, que está com a responsabilidade de fazer o enxugamento que for necessário, sabe, nas contas do Correio. Se for necessário fazer associação com empresa, nós faremos com empresa brasileira ou com empresa estrangeira, porque a gente quer um Correio prestando serviços junto com qualquer outra empresa. O senhor garante, então, que o Correio vai sair dessa crise? Garanto. Vai sair desse rombo, vai sair dessa dívida toda? O senhor não considera vender? Não considera vender, Não considero vender o Correio, não considero. Candidato? Eu considero recuperar o Correio, sabe? E para ele prestar serviço de qualidade ao povo brasileiro. A gente vai continuar assim. Candidato, vamos falar de educação? Vamos falar do acesso à escola entre jovens de 4 a 17 anos, que está na casa dos 97%, está perto da universalização, o que é bom. Mas a gente sabe que acesso não é a mesma coisa que aprendizagem. E um estudo do Todos pela Educação, divulgado agora em agosto, mostra que 6 em cada 10 jovens brasileiros terminam o ensino médio na rede pública sem aprender o básico em matemática. Eu quero saber do senhor por que esse resultado e qual é o seu plano para melhorar, se o senhor for reeleito. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Renata. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é que o Brasil nunca teve um presidente da República que cuidasse da educação como eu cuidei. Eu sou o presidente da República que mais coloquei aluno em escola de tempo integral. Nós fizemos um pacto com os prefeitos para a alfabetização das crianças na idade certa, que a gente previa até 2030 chegar a 80% dos jovens. Chegamos a 66% no primeiro ano desse acordo. Porque as coisas estão evoluindo muito. Eu criei o Fundeb para garantir que os meninos do ensino médio não desistissem da escola. 500 mil desistiam por ano para ajudar no orçamento familiar.
Nós criamos o Bolsa Família, ou melhor, nós criamos o Pé de Meia, garantindo uma poupança para o jovem para ele não desistir da escola. Isso diminuiu a evasão no primeiro ano em mais de 60% dos alunos. E sou o presidente que mais fiz universidade nesse país, mais fiz institutos federais. Dos quase 800 institutos desse país, 80% foi feito por mim e pela Dilma. E com relação a essa dificuldade do aprendizado? Veja, a dificuldade no aprendizado, você tem que entender, o estado como o Ceará, a molecada é mais evoluída aqui em São Paulo. Porque, na verdade, a educação básica, ela é administrada pelo Estado. Né? O governo tem um Fundeb que ajuda os estados. Mas cada estado, sabe, age de um jeito. O Ceará e o Piauí são dois estados pobres que têm o melhor nível de educação nesse país. Você sabia que 40% dos alunos que passam no vestibular do ITA em São José dos Campos são cearenses? Por isso eu levei o ITA para Fortaleza como premiação. Você sabe que nós criamos aqui no Rio de Janeiro uma faculdade da matemática para premiar os alunos que participam das Olimpíadas da Matemática, os que têm medalha de ouro. Nós fazemos um vestibular entre eles e os 400 melhores estão numa faculdade de matemática aqui, com dormida, comida, porque a gente não quer perder mais gênio. E os especialistas em educação dizem que é muito importante investir na formação dos professores. Qual é a sua proposta para isso? Então, sabe o que nós fizemos? Nós estamos dando uma bolsa de estudo para o menino do Enem, que passar em primeiro lugar, que for ser professor, ele vai ganhar uma bolsa de estudo para estudar para professor. Porque normalmente ele não quer, os melhores querem outra coisa. E nós estamos dando uma bolsa porque nós sabemos que a qualidade do professor influencia, sabe, na formação do aluno. Então, candidato, para a gente falar de um outro tema, pois não. Quem criou a Olimpíada da Matemática no Brasil, na escola pública, fui eu. Contra a vontade de muita gente que dizia que as crianças não gostavam de matemática. Na primeira inscrição, entrou 10 milhões de crianças. Na segunda, 14 milhões de crianças. Na terceira, 18 milhões de crianças. E quando as crianças aprendem a desfiar o casulo da matemática, passa a ser a matéria que eles mais gostam. Então agora, o futuro, por isso que eu quero um quarto mandato, nós precisamos colocar muita gente para fazer matemática, muita gente para fazer engenharia, muita gente para aprender esse mundo digital e discutir inteligência artificial, porque nós não queremos ficar subordinados à briga dos Estados Unidos com a China. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir do senhor sobre um tema muito importante, que é segurança pública. Uma das maiores preocupações do brasileiro. Exato. Nos últimos 24 anos, nós estamos o nosso tempo é curto. Nós estamos tentando avançar falar de temas, candidato, porque estão faltando menos de 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa importante. Nos últimos 24 anos, então, 17 foram com o PT na presidência. O senhor está no terceiro mandato, são 12 anos na cadeira de presidente. Na sua avaliação, candidato, por que, nesses mais de 20 anos, o crime organizado se espalhou pelo Brasil? Preciso ouvi-lo sobre isso. É importante que a gente contribua para formar pessoas que estão nos assistindo. Na Constituição de 88, a Constituição aprovou que a segurança pública era da responsabilidade do Estado. A sociedade civil estava cansada dos militares terem ingerência nas políticas estaduais e nós, então, a pedido de todos os progressistas da Constituinte, demos para o Estado. O governo federal ficou com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal. Eu estou discutindo no Congresso Nacional, foi colocado para votar agora. Por isso que eu almocei com o Columbo e com o Hugo Mota, votar a PEC da Segurança Pública, porque a hora que for aprovar a PEC da Segurança Pública, eu crio o Ministério da Segurança Pública. Por que eu vou criar o Ministério? Porque primeiro eu quero estabelecer qual é a participação de cada ente federado da segurança pública. Qual vai ser o papel da União, qual vai ser o papel do Estado e qual vai ser o papel do município. Porque aí sim, a gente vai trabalhar muito forte, talvez desmanado. Teve muitos governadores que não quiseram. Tarcísio não quis, Caiado não quis, porque não querem que o governo federal se meta na segurança pública. Candidato, aproveitando, e nós achamos então, que a segurança pública... Posso aproveitar esse gancho que o senhor falou da coordenação entre governadores, a PEC da segurança, que o senhor está tentando passar no Congresso Nacional? Lembrando, então, que o senhor vai completar 12 anos como presidente. O PT governa a Bahia tem 20 anos. E a Bahia hoje tem 5 das 10 cidades mais violentas do Brasil. O maior número de mortes violentas de crianças e adolescentes é o triplo da média nacional. Por que o PT não tem conseguido coordenar ações eficientes em segurança na Bahia, mesmo governando o país e o Estado ao mesmo tempo e há tanto tempo, candidato? Não seja injusto com a Bahia. Nenhum governador do Brasil, nenhum, conseguiu resolver o problema da segurança pública. Nenhum conseguiu segurar. Se você pegar do Iapau, Cachoeira, ninguém conseguiu. Ninguém.
Você é de São Paulo, Trago. Mas nem tem você é de o governo do Estado e o governo federal, candidato. E você, muito menino, cansou de ver as campanhas do Maluf lá em São Paulo? Bandido bom é bandido morto. Cansou de ver carreta passeando com o artista fantasiado de prisioneiro? Ninguém consegue resolver. Só vai conseguir se a gente tiver muito investimento em inteligência. É isso que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Aprovando a PEC, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública, vamos definir qual é o papel da Polícia Federal nos estados, porque você sabe que a Polícia Federal não pode investigar crime nos estados, a não ser que seja crime federal. E nem sempre os governadores pedem. Se não fosse a Polícia Federal, a gente não pegava o assassino da Mariela aqui. E o governador não queria que a gente viesse investigar. Então, o que é que eu quero? Nós fizemos agora, aprovamos uma lei de facção, estamos trabalhando a questão do combate ao crime organizado. Por isso eu fui levar para o Trump uma proposta por escrito. Se os Estados Unidos quiserem trabalhar junto com o Brasil para combater o narcotráfico e o crime organizado, o Brasil está pronto e preparado. Montamos uma base da Polícia Federal em Manaus para tomar conta da fronteira, com representantes de policiais de cada país da América do Sul, para que a gente possa enfrentar. Por quê? Qual é o meu desejo? O meu desejo é recuperar o território do povo. Sabe, aquela rua é do povo do Rio, não é do bandido. A escola é do povo, não é do bandido. O bairro é da escola. Nós precisamos então enfrentar isso. E enfrentar uma coisa mais grave, que é enfrentar o do andar de cima. Como nós fizemos a Operação Carbono Oculto, que foi a maior operação já feita na história desse país. Nós estamos preparados para muitas operações. O que eu quero é que prefeituras importantes, como o Rio de Janeiro, São Paulo, tem que ter policial com ação de policial. Não pode ficar o policial sem poder prender. Se a gente fizer uma combinação de criar uma espécie de SUSP da segurança pública e a gente trabalhar conjuntamente, eu posso te garantir que o povo brasileiro vai ganhar. E por isso que eu fui conversar com o Alcolumbre. Vamos aprovar a PEC. Porque aprovando a PEC, eu crio o Ministério na semana seguinte. E depois de criar o Ministério, não é que ele vai funcionar rapidamente, não. Eu vou ter que convencer o Dario, que está assistindo o programa daqui, de que tem que colocar recurso, porque candidato, a gente tem uma polícia eficiente e a gente acabar com o crime organizado, a gente vai ter que ter muito dinheiro. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu peço agora que o senhor faça as suas considerações finais, a sua despedida do eleitor. O senhor tem 1 minuto. Renata e Trali e telespectadores, sabe que estão nos assistindo, eu quero dizer para vocês que eu vivo hoje, aos 80 anos, o melhor momento da minha passagem pelo planeta Terra. Eu tenho consciência do que nós fizemos nesse país. Eu tenho dito para todo mundo que se você pesquisar desde a proclamação da República até o dia de hoje, você não vai encontrar nenhum governo que fez a quantidade de política de inclusão social que nós fizemos. É muito estranho dizer que o metalúrgico sem diploma universitário é o presidente que mais fez universidade nesse país. É muito estranho dizer que um presidente sem diploma universitário foi o que fez mais instituto federal nesse país. É importante dizer que quando eu cheguei na presidência, nós temos 5 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho com diploma universitário. Hoje nós temos 25 milhões e eu quero chegar a 50, porque eu quero que o Brasil seja exportador de inteligência e de conhecimento. Eu não quero que o Brasil continue exportando, sabe, minério de ferro, soja e milho, sabe, que é muito importante. Mas é importante a gente exportar a inteligência, que é isso que vai dar competitividade. Nós vamos fazer um forte investimento em educação, vamos apresentar um plano de educação. Terminou o tempo, candidato. Então, obrigado. Quero agradecer muito a entrevista. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Renato.